Fala, meu querido aluno! Pessoal, se liga nessa dica que eu preparei para vocês, tá? E é uma dica de lógica de argumentação que com certeza vai estar na sua prova. Show de bola? Pessoal, pega um papel, pega uma caneta, porque tem muita coisa que a gente vai anotar aqui, certo? Tem muita coisa que eu vou guiar você dentro do estudo da lógica de argumentação. Só que, turma, lembrando, quem for aí, quem tiver Instagram, quem for aquele pessoal mais engajado no Instagram, tá? Segue lá. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. E quem puder seguir, quem puder acompanhar o meu trabalho lá, quiser mandar uma dúvida, uma mensagem, sintam-se à vontade, beleza? Então bora lá, ó. Segue lá, @professor Ian Ribeiro. Se você colocar desse jeito aqui, turma, você vai achar meu Instagram, tranquilo? Então segue lá, acompanha meu trabalho, tá? Manda sua dúvida se você tiver, sinta-se à vontade, com certeza eu tô aqui para te ajudar, tranquilo? Pessoal, aproveitando também, já segue o Instagram do Monster, monster.concursos, e se inscreve aqui no canal também, me ajuda demais, tá? Porque a gente acaba divulgando assim realmente também quem ajuda a gente, tranquilo? Então já se inscreve aqui, já curte, comenta, compartilha com seus amigos. Pessoal, nós vamos trabalhar a parte de lógica de argumentação. Tranquilo? Ô turma, a parte de lógica de argumentação, você vai perceber que é uma lógica que tem uma estrutura e tem uma finalidade. Essa finalidade é tirar conclusão a respeito de um determinado pensamento. Tranquilo? Lembra que na lógica proposicional, qual que era nosso objetivo? Lembra que o objetivo da lógica proposicional não era dizer se algo era verdadeiro ou se algo era falso? Aqui, o nosso objetivo é verificar se aquele pensamento ele tem uma conclusão válida ou não. E aí você vai perceber que realmente existem tipos de raciocínio onde você pode dizer se aquilo é uma conclusão válida ou se de fato não é. Tranquilo? Então, dessa maneira, turma, a primeira dica que eu vou passar para vocês é: saibam os tipos de raciocínio, tá? Quando eu falo tipos de raciocínio, é você pensar também assim, ó, tipos de argumentação. É a estrutura que vai permitir você verificar se é uma conclusão válida ou não. E aí, dessa forma, a gente vai para o primeiro tipo de raciocínio. Tranquilo? Turma, o primeiro tipo de raciocínio é a famosa analogia. Tranquilo? Aí, nessa situação, turma, a gente vai ter que pensar assim, ó. Na analogia, você tem qual finalidade? Se você trouxer esse pensamento para o dia a dia, e aí você fala assim, ó, de maneira análoga, não é uma comparação que você está fazendo com algo, e de fato vai ser, tá? Então, o tipo de raciocínio onde você utiliza a analogia é o tipo de raciocínio, turma, onde você se ampara na comparação com alguma coisa. E aí você pode dizer, por exemplo, assim, é um exemplo que eu utilizo muito em sala de aula, tá? Então a gente fala assim, Ian é baixo. E de fato eu sou, tá? E aí o que que acontece?
Você, enquanto observador, você vai olhar para mim e vai falar assim, pô, Ian é baixo. Você observou uma característica a respeito de Ian. E aí você vai falar assim, logo, os filhos de Ian serão baixos também. Então eu estou tentando tirar uma conclusão a respeito de uma característica que eu estou visualizando. É uma característica que eu estou observando. Então, dessa forma como você observa, você vai realizar essa comparação. Ian é baixo, os filhos de Ian também vão ser baixos. É uma comparação que eu estou fazendo. Aí você escreve, Ian é baixo, e aí a conclusão. Logo, os filhos também serão. Ponto. Só que aí eu vou perguntar para você assim, ó. Isso aqui é um argumento válido? Aí você vai observar e vai falar assim, ah, não é. Não é porque eu não tenho a certeza de que isso daqui vai se realizar, de que isso daqui vai se cumprir. E aí, dessa forma, e de fato está extremamente correto, a analogia, turma, é um tipo de raciocínio inconclusivo. Por mais que você observe essa característica, não quer dizer que isso daqui vai ocorrer também. Esse é o primeiro tipo de raciocínio que a gente trabalha, tá? Que a gente se depara dentro da lógica de argumentação. O segundo tipo de raciocínio, e aqui de fato já começa a aparecer um pouco nas provas, e você vai perceber o porquê. É quando a gente chama de indução. Ponto. Turma, o que é a indução? Nós vamos perceber o seguinte, olha só. No início, você vai observar que a indução parece muito com analogia, tá? E ela acaba sendo uma consequência da analogia dentro do universo do campo científico. E aí você vai observar o porquê. Então, bora lá, ó. O que acontece? Vamos considerar que você percebe uma repetição de uma característica dentro de um inseto. Então, por exemplo assim, ó. Você vai observar, e aí a gente já vai perceber assim, parece muito com analogia, tá? Você vai observar que um determinado inseto é invertebrado. Ponto. Então você vai falar assim, ó. Este inseto é invertebrado. Ponto. Parece com isso daqui, mas olha o que acontece. Este inseto é invertebrado. Considera, turma, que isso daqui é uma característica específica, tá? Então, sendo uma característica específica, eu vou falar que é uma situação específica, tranquilo? E aí você começa a perceber, enquanto pesquisador, que essa característica desse inseto começa a se repetir. Aqui eu estou comparando, mas a partir do momento em que você percebe uma repetição daquela característica, abre a possibilidade dentro do campo científico de você levantar uma hipótese e testar se aquela hipótese ela vai ser validada ou não. Então, quando você observa esse inseto e a partir do momento em que essa característica de ser invertebrado ela se perpetua, surge aí uma hipótese que você consegue tentar validar. E quando eu falo tentar validar, é você perceber assim, ó, poxa, este inseto é invertebrado. E aí, qual que seria a tentativa de conclusão? Logo,
todos os insetos serão invertebrados. Lembra muito. Só que aqui, turma, é aquela noção de que aquela característica ela começa a se repetir. Começando a se repetir, abre a possibilidade de você levantar uma hipótese. Validar essa hipótese já é outra coisa, tá? Só que qual que é a sacada de você resolver isso aqui dentro de uma questão de concurso? Lembra, na indução, você está saindo de uma situação específica e indo para uma situação geral. Específica, geral. Quando eu falo geral, é você perceber que eu estou tentando tirar conclusão de uma maneira total. Só que aqui ainda eu penso assim, ó, levantou a hipótese. Mas é a certeza de que aquilo ali vai ocorrer? Não. É apenas o levantamento da possibilidade, tá? Então, dessa forma, quando você está em uma situação específica e vai para uma situação geral, continua sendo algo inconclusivo. E aí você vem aqui no cantinho e anota, ó. Isso aqui gera uma inconclusão. Ponto. Tá? É apenas o levantamento da hipótese. Validar já é o outro argumento que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Dois tipos de raciocínio que caem muito. E aí você pode pensar assim, ó, uma dica. Indução lembra muito inconclusão. Até porque você começa com in, ó. Tá? O que eu observo, turma, em relação às provas de concurso é assim, ó. Você percebe que analogia e indução são bem parecidos, tá? E aí você vai falar assim, Ian, mas numa prova é normal vir analogia e indução? Não. Aqui é a repetição da característica. Dependendo da situação, turma, você colocar analogia e indução como resposta gera muita abertura para recurso, porque uma acaba sendo consequência da outra dentro das pesquisas, tá? Então, assim, para evitar essa situação, as provas trazem linhas de raciocínio apenas na indução e apenas na dedução, que é de fato o que a gente vai trabalhar agora, tranquilo? Então, assim, você tem essas duas linhas, porém, as cobradas são indução e aqui agora a famosa dedução, tá? O que você precisa perceber? A indução é sempre um raciocínio que tem qual finalidade? Tirar uma determinada conclusão, tá? E sempre vai ocorrer isso, sempre, beleza? Toda dedução gera uma conclusão, tá bom? Então, se você se deparar com uma situação, turma, que é para você dizer assim, olha, esse argumento, ele é uma dedução, aí você vai pensar o quê? Aquele argumento gerou uma conclusão? Gerou dedução. E aquele argumento, ele parte de uma situação específica e vai para uma situação geral. Aquele argumento, ele gerou uma inconclusão. É o comparativo que você acaba realizando. Tranquilo? Ponto. Vamos perceber uma situação agora? Aí eu vou colocar para você a seguinte ideia, tá?
Vamos pensar da seguinte forma. Todo inseto, um exemplo, tá? Todo inseto verde é invertebrado. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? Todo inseto verde é invertebrado. Só que aí tem uma situação. Percebe que aqui na indução eu estava aqui e fui para o geral. Na dedução, turma, você vai inverter a ótica. Na dedução, você vai pensar assim, ó, todo inseto verde é invertebrado. O inseto X é verde. Aí automaticamente você vai pensar o quê? Peraí, todo inseto verde é invertebrado. Esse inseto X, ele é verde. Logo, X é invertebrado. Ponto. Uma vez que você inverte a ótica, você vai perceber algo extremamente relevante, tá? Uma vez que você inverte a ótica, turma, você vai fazer o caminho contrário da indução. Eu não vou partir de uma situação específica para geral. Eu vou partir de uma geral e ir para uma específica. E quando você parte da geral e vai para a específica, aqui você percebe que é uma conclusão válida. É você inverter a ótica, tá? Então, na inversão da ótica, é assim, ó. Toda vez que você está em uma situação geral e vai para uma situação específica, isso aqui gera uma conclusão e automaticamente gera uma dedução. Show de bola? Então, assim, é algo que realmente você precisa entender. As linhas de raciocínio que podem ser cobradas na sua prova. Tranquilo? Então, recapitulando. Se você pegar uma situação que é uma única comparação, não tem a finalidade de uma repetição ao longo do tempo, de uma pesquisa a ser validada. Você comparou, ponto, analogia. Uma vez que você está em uma situação específica e parte para uma situação geral, só que aqui é uma consequência da analogia, porque realmente lembra muito, aqui seria a repetição daquela característica, a repetição daquela situação, você está em uma indução. Ponto. Tá? Situação específica para geral. Uma vez que você parte da geral e vai para a específica, que é o todo, e do todo você tira uma conclusão a respeito de uma pessoa, de um animal, uma planta, uma situação específica. Você inverte a ótica, você está numa dedução. E aqui com certeza você consegue dizer que é válido, porque você está inserido. Aqui dentro, o inseto verde é invertebrado. Quem é o verde? X. Logo, X assume a característica de invertebrado. E a gente consegue comprovar isso daqui até mesmo por meio de diagramas lógicos. Tranquilo? Normalmente o que cobra nas provas? Indução e dedução, para você diferenciar. Beleza? Ponto. Turma, tira um print aqui que a gente vai seguir nosso conteúdo. Beleza? E aqui, quando eu falo seguir nosso conteúdo, a gente vai entrar em dedução. E aí, dentro da dedução, eu vou comentar como que você pode responder uma determinada questão. Tranquilo? Lembrando, quem chegou aí depois, já segue lá no Instagram,
professor Ian Ribeiro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá, comenta, vê um pouco do meu trabalho também e segue o Instagram do Monster, tá? @monster.concursos. Tranquilo? Então bora seguir, turma. Dentro da dedução, eu queria que vocês observassem o seguinte. Eu tenho dois tipos de dedução. A primeira dedução é quando você trabalha através de quantificador. Tranquilo? Então vamos entender o que seria uma dedução por quantificador. Tranquilo? Dedução por quantificador. Turma, quantificador é uma partícula que dá a ideia de quantidade. E de fato é isso mesmo, tá? Você vai perceber uma estrutura que relaciona uma quantidade. E é uma quantidade que eu vou relacionar um conjunto com o outro. E como assim? Ó, durante a leitura, turma, dessa dedução, você vai perceber uma determinada estrutura. Quando eu falo determinada estrutura, é você olhar e você falar assim, pô, peraí, isso aqui é um quantificador, é uma estrutura de quantificador. E aí você vai ter essa característica, ó. Premissas e ao final uma determinada conclusão. Só que essa premissa, turma, ela é uma proposição, porque quer queira, quer não, quantificadores são proposições, tá? Só que é uma proposição que vai ter a seguinte ideia. Você vai visualizar um quantificador, esse quantificador está relacionando um conjunto, então eu vou chamar de conjunto 1, através de um verbo de ligação, ele relaciona com outro conjunto, tá? Então, quando você visualiza uma premissa que tenha um quantificador, não é quantidade, aqui a gente vai falar quantificador, que tenha um quantificador que relaciona uma quantidade de um conjunto ao outro conjunto através de um verbo de ligação, automaticamente é uma estrutura de quantificador. Na prática, turma, é você visualizar algo desse tipo aqui, ó. Por exemplo, tá? E aí a gente vai para o primeiro quantificador. Todo professor é simpático. Ponto. Eu tô na estrutura de quantificador do todo. A gente vai ver a questão do todo. Mas eu tô na estrutura do quantificador? Tô. Porque o todo é uma partícula que relaciona quantidade. Beleza? Então, o primeiro quantificador que vocês vão anotar é esse aí. Ó, quantificador. Quando eu coloco, turma, todo professor, isso daqui não é um conjunto? É. Porque você consegue visualizar que aqui eu tenho um conjunto de professores. Então, olha que ideia interessante. Conjunto 1.
Tá vendo que esse e não é um verbo de ligação? É. E ele vai ligar quem? Os dois conjuntos. Então, aqui eu tenho conjunto 2. Primeiro quantificador, anota, é o todo. Então, todo professor é simpático. Esse quantificador todo vai relacionar os elementos do conjunto professor através de um verbo de ligação ao conjunto 2, que é o conjunto de pessoas simpáticas. Só que toda vez que você pegar essa estrutura, você pode resolver a questão dessa maneira. Percebe que aqui eu estou desenhando diagramas e, de fato, você vai desenhar diagramas. Porque tem muita gente, turma, que tenta resolver esse tipo de questão e não está errado, tá? Tenta resolver esse tipo de questão por meio da interpretação. Pode acontecer de dar certo? Claro que pode. Só que pode acontecer também de você se embananar, porque a questão vai trazer um monte de premissas e conclusões e você precisa verificar tudo ao mesmo tempo. E aí você vai entender o quê? Esse conjunto menor, ele é o primeiro conjunto. Então aqui eu tenho o conjunto de professores. Esse conjunto maior, eu tenho o conjunto de pessoas simpáticas. Tá? Pessoas simpáticas. É o diagrama do todo. Aí quer ver como é que vai fazer sentido agora? Aquela situação do inseto, só que eu estou trazendo para cá. Aí eu vou falar assim, ó. Todo professor é simpático. Ian é professor. Logo, Ian é o quê? Uma pessoa simpática. Ian é simpático. Mas isso aconteceu porque você pegou o elemento Ian, o elemento Robson, o elemento Davi e colocou aqui dentro. Ele está dentro do primeiro conjunto. E aí, automaticamente, ele assume as características do segundo. Ponto. Agora, quando eu falo assim, o contrário. Olha a ideia, olha que diferente. Ian é simpático. Logo, Ian é professor. Quando você desenha o diagrama, você percebe que existe uma determinada região que a pessoa pode ser simpática, mas pode não ser professor. Então, assim, Ian é simpático, logo Ian é professor? Não necessariamente. Eu posso desenhar Ian simpático aqui, mas percebe que ele não está dentro. Então, não necessariamente ocorre. O que você precisa colocar como bizu aí nas suas anotações é que, obrigatoriamente, turma, o primeiro conjunto está contido no segundo conjunto. O primeiro conjunto é sempre subconjunto do segundo. E isso vai ocorrer, beleza? Você precisa visualizar isso daí. Show de bola? É normal, tá? Quer ver uma situação, turma? E aqui eu vou colocar aqui, e aí a gente vai comentar algo que aconteceu na prova, por exemplo, da Polícia Civil do Estado da Bahia. Ah, Ian, mas eu não estou estudando para esse certame. Mas, turma, é só para você perceber a ideia de como que você utiliza isso daqui. Aí a questão falava assim, ó. Considere a seguinte premissa. E aí colocava: todo escrivão fez concurso público. Todo escrivão fez concurso público. O enunciado era: considere a seguinte premissa e marque uma conclusão válida a respeito da premissa indicada. Todo escrivão fez concurso público. Uma
uma vez que você visualiza o seu quantificador, toda vez que você visualiza também o seu primeiro conjunto, você visualiza um verbo de ligação e você visualiza um segundo conjunto, isso aqui é uma estrutura de dedução de quantificador, tá? Lembra que o quantificador que eu estou trabalhando aqui é o todo. Sendo o todo, você vai desenhar qual diagrama para facilitar a sua vida? Esse daqui. O primeiro conjunto está contido no segundo. E o primeiro conjunto é o conjunto de escrivão. O segundo conjunto é o conjunto de pessoas que fez concurso público. E aí tinha nas alternativas assim, ó, e marque a conclusão correta a respeito dessa estrutura. E aí falava assim, ó, Maria fez concurso público, logo é escrivão. É verdade? Não necessariamente. É isso que você precisa visualizar quando você tem o diagrama. Maria fez concurso público, logo é escrivão? Não necessariamente. Pode acontecer? Pode. Só que você tem que ter a certeza daquilo que está sendo dito. E aí você vai visualizar assim, ó, Maria poderia estar aqui. Então eu tenho algo que gera uma inconclusão, não é certeza. Falava o seguinte, Maria não é escrivão, logo não fez concurso público. Ué, mas isso realmente ocorre? Maria não é escrivã, né? Escrivã. Mas ela pode ter feito concurso público. Quando eu falo que ela não é escrivã, é que ela não está nessa região aqui. Mas ela pode ter feito concurso público. Entendeu? Aí você vai visualizar da seguinte forma também. Aí olha a resposta correta. Maria não fez concurso público. Logo não é escrivã. É verdade. Porque quando você entende que Maria não fez concurso público, Maria não está nesse diagrama maior. Com certeza ela não está no menor, porque o menor é um subconjunto do maior, que é escrivão e concurso público. Então, como Maria não fez, Maria está aqui fora. Se Maria está aqui fora, eu tenho a certeza de que ela não fez concurso público. Ponto. Tá? Então, é o tipo de situação que realmente pode cair na sua prova, tá? E o que eu aconselho, turma? Faça o diagrama, tá? O diagrama ele vai facilitar demais a sua vida em relação à resolução de questões. Tranquilo? Então, pronto. Anota. Tira um print, ó, vou até sair da tela. Volto, tá? Turma, vamos continuar vendo a situação dos quantificadores, beleza? E aí nós temos mais dois quantificadores. O primeiro quantificador, né, depois do todo, ele é um quantificador que relaciona apenas alguns elementos. E aí você já tem uma ideia de quem que eu estou falando, tá? É o algum. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar esse exemplo aqui que caiu na prova da Polícia Civil da Bahia. E aí nós vamos continuar. Tranquilo? A estrutura, turma, é a mesma. Eu vou continuar visualizando um quantificador. Eu vou continuar visualizando um conjunto, verbo de ligação e outro conjunto. E aqui eu tenho uma relação entre esses dois conjuntos, entre a quantidade desses dois conjuntos. Você pode visualizar também em algumas questões essa estrutura, ó. Eu vou pegar o mesmo exemplo.
algum professor é simpático. Se fosse o todo professor é simpático, era a mesma coisa que a gente tinha visto anteriormente, tá? Só que você tem uma mudança agora. Você não tem mais o todo. Você passa a ter o algum. E esse algum, ele transmite uma ideia de interseção. E interseção, não no sentido de todo mundo, no sentido de alguns elementos, mas não todos. Beleza? Alguns elementos. Visualizou o quantificador, visualizou o conjunto, verbo de ligação e o outro conjunto? Nessa situação, turma, você vai desenhar isso aqui, ó. Pam. É o clássico diagrama que você tem em relação a dois conjuntos. Então, aqui vai ser o conjunto professor. Aqui vai ser o conjunto de pessoas simpáticas. Só que quando eu falo que algum professor é simpático, a região que eu vou analisar é a seguinte. É essa daqui. Tranquilo? Talvez você possa estar me perguntando, tipo assim, mas como que é cobrado? Numa situação dessa, turma, o que é cobrado é isso com outra coisa. Então, por exemplo, é aí que a gente já começa a juntar as coisas que a gente já viu, tá? O que que seria? Eu vou colocar o seguinte, ó. Todo professor é simpático. E aqui embaixo eu vou relacionar outra coisa. Algum professor tem moto. Nada a ver. Mas a gente tem um exemplo que dá para juntar o que a gente viu, tá? Eu tô apresentando para você, turma, apenas as premissas. Lembra que você tem premissas e no quantificador essas premissas têm essa estrutura aqui. Uma vez que você desenha o diagrama, o objetivo de desenhar o diagrama é você tirar o quê? Conclusões. E na questão, você pode visualizar também mais de uma estrutura de quantificador ao mesmo tempo. E quando você visualiza isso ao mesmo tempo, é você desenhar os diagramas ao mesmo tempo também. Então, quando você lê, ó, todo professor é simpático, você vem aqui e desenha. Esse é o primeiro conjunto, é o conjunto de professor. Esse é o segundo conjunto e é o conjunto simpático. Desenhei o primeiro, desenhei, tá correto. Só que tá faltando o segundo. O segundo é uma ideia de interseção. Algum professor tem moto. Mesmo que você visualize que o conjunto professor está dentro de simpático, você vai desenhar como se não existisse o primeiro. Então você vem aqui fora e desenha assim, ó. Isso daqui é o quê? Conjunto de pessoas que possuem moto.
Ignora o primeiro. Desenha o segundo. O segundo não é uma ideia de interseção? É. Entre professor e entre moto. Ai, mas está pegando essa região daqui. Não tem problema. Isso acaba sendo uma consequência da construção simultânea. Mas o seu objetivo ele foi atingido, porque você desenhou separadamente. E quando você junta todos os diagramas, você junta todas as possibilidades de acontecer. Então aí, quando você desenha esse diagrama, você vai perceber agora as conclusões. Vamos lá. Eu posso falar, por exemplo, assim, ó. Algum simpático tem moto? Tem. É isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Algum simpático tem moto. Eu não posso falar que todo simpático tem moto. Ou que toda pessoa que tem moto é simpático. Não posso falar. É apenas uma região. Agora, o que eu posso falar, por exemplo, é o seguinte. De novo, algum professor, ó, todo professor é simpático. Ian é professor, logo ele é simpático. Continua sendo válido. Ian é professor, logo ele tem moto? Não necessariamente, tá? Agora eu posso falar que existe professor que tem moto e automaticamente esse professor ele é simpático. Quem tá nessa região, por exemplo, aqui, turma, é uma região que é professor, logo assume as características de simpático. E quem está nessa região aqui, além de ser professor e simpático, tem moto também. Então, o desenho do diagrama vai facilitar demais a interpretação. Beleza? Isso é o nosso diagrama. Tem outro que é mais fácil, certo? E antes de falar dele, turma, tem uma outra observação, ó. O algum ele é o quantificador mais comum que você tem, beleza? Só que esse quantificador, ele pode ser trocado. Como assim? Ele pode ser modificado desde que apresente a mesma ideia de em comum, de apenas alguns elementos. Então, você pode encontrar situações, vou botar aqui em cima, que ao invés de utilizar o algum, ele coloca existe um. Então, por exemplo, existe um professor que é simpático. Continua obedecendo essa estrutura, beleza? O outro tipo, pelo menos um professor é simpático. E aí essa estrutura, ela continua sendo o algum. É normal, tá? Então existem situações que o algum, ele não vem como algum. Se ele der uma ideia de que existe um elemento que obedeça àquela característica, continua sendo o mesmo diagrama que você viu. O normal é pelo menos um, existe um e algum, que a gente chama de PEA, tá? PEA. Vamos para o próximo quantificador. E aí a gente junta tudo em uma estrutura só. O próximo quantificador, turminha, já que você anotou aqui, eu vou pegar essa mesma parte do quadro, porque a gente já tem a estrutura feita. É esse aqui, ó. Nenhum. Tranquilo? Lembrando, quem chegou aí depois, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster também, @monster.concurso. Lá a gente divulga todos os trabalhos, todas as lives que estão sendo feitas, beleza? Então, por exemplo, nenhum. Vamos pegar o mesmo exemplo, ó. Nenhum professor é
simpático. Turma, o nenhum também vai dar ideia de quantificador. O conjunto professor, ele é o primeiro conjunto que está sendo relacionado com o verbo de ligação e ele está relacionando a um conjunto 2. Sempre vai ser essa mesma ideia, tá? Sempre vai ter uma ideia de quantidade e 2 conjuntos. Só que o meu quantificador nenhum, ele é o mais fácil de todos, porque você tem aqui, ó, o primeiro conjunto, você tem aqui o segundo conjunto e o fato de não ter interseção é porque eu estou utilizando justamente a ideia do nenhum. E faz sentido, porque nenhum professor é simpático. Uma vez que eu digo, por exemplo, Ian é professor, ele não é simpático. Se eu falo que Maria é uma pessoa simpática, nessa estrutura aqui, automaticamente Maria não é o quê? Professora. Você tem a certeza do que está sendo dito, tá bom? Eu estou saindo de uma situação geral, deixa eu pegar aqui. Eu estou saindo de uma situação geral e indo para uma situação específica, que são conclusões desses elementos aqui que nós estamos utilizando. Show de bola? Se você junta tudo isso em uma estrutura só, a gente vai ver assim, ó. Todo professor é jovem. Algum professor tem moto. E eu falo, nenhum jovem, vou botar aqui, nenhum jovem é simpático. Exemplo que eu acabei de inventar, tá? Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho 3 premissas. Percebe que eu tenho 3 quantificadores. Esses quantificadores estão relacionando o primeiro conjunto com o segundo através de um verbo de ligação. Ponto. O meu objetivo ali, turma, é tirar conclusões a respeito de pessoas, de elementos que o meu enunciado ele vai dizer. Uma vez que você chega nessa situação, você vai desenhar os diagramas. O meu conselho é: comece nesse sentido. O primeiro a gente não viu todo, desenha o todo. Depois a gente não viu algum, desenha o algum. Depois a gente não viu nenhum, desenha o nenhum. E aí você vai, ó, professor, e esse conjunto ele está contido em qual? No jovem. Algum professor tem moto. Aí eu venho aqui, ó, ignoro a bolinha inicial, desenho a interseção entre professor e moto, eu atingi o segundo. Então, o primeiro foi e o segundo foi. Aí eu vou falar o quê? Nenhum jovem é simpático. Aí você tem que ter uma certa malícia, tá? Porque o que acontece? Nenhum jovem é simpático. Eu estou dizendo que não existem elementos entre jovem e simpático.
Eu posso colocar ele aqui? Posso, tá? Simpático. Percebe que eu estou falando que não existe elemento entre jovem e simpático. Se você ignorar isso aqui, tá certo. Porque o que eu estou pensando é o que? Nenhum jovem é simpático. Só que aí entra uma malícia de prova. Porque é você pensar da seguinte maneira. Se eu desenho o conjunto simpático aqui, continua sendo válido. Mesmo que a questão não tenha dito que existem simpáticos com moto. Porque eu estou pensando em relação a jovem e simpático. Aqui estaria certo, porque esse conjunto está distante desse. Beleza? Aí você tem que pensar nessas possibilidades total. Na questão, o que eu percebo é o seguinte. Ian, quando que eu tenho que desenhar todas as possibilidades? Quando a questão disser para você assim, ó, então, necessariamente, o que vai acontecer? Se na questão, turma, você visualizar o necessariamente, é porque, na verdade, ele quer que você desenhe todas as possibilidades possíveis. Então, uma era essa e a outra era essa. Beleza? Normalmente vem, porque aí a questão ela evita você entrar com recurso justamente em relação a isso. O necessariamente te obriga a desenhar todas as possibilidades. Beleza? Mas fora isso, o normal é isso aqui. Mas você com certeza vai visualizar. Show de bola? Desenhou, marcou resposta correta. Turma, vamos lá para uma outra situação em que você pode estudar, visualizar, tá? Dentro de uma dedução por quantificador. E qual que é essa possibilidade? É quando você tem negação de quantificador, tá? Lembra que eu falei mais lá atrás que o quantificador não é uma premissa? É. E sendo uma premissa, turma, eu posso negar. Sendo uma proposição, eu posso negar, tá? E aí você tem que viajar um pouquinho aqui comigo. Então, bora lá, ó. Próximo passo. Negação de quantificador. Sempre que eu estou em live, como agora, tá? Eu sempre comento isso daqui em lógica de argumentação. Tranquilo? Porque eu sei, turma, que cai. Então, sempre que eu tenho possibilidade de dar uma aula sobre lógica de argumentação, eu vou comentar isso daqui. Certo? Então, o que acontece? Bora lá. O primeiro quantificador que a gente trabalhou não foi o todo? Foi. Vamos escrever o mesmo conjunto, tá? Então, todo pode ser qualquer coisa. Toda parede é amarela. Não tem problema, tá? Aqui é pra gente seguir, ó. Todo professor é simpático. Só que o meu objetivo, turma, não é desenhar diagrama, não. É você negar essa estrutura. Como que você nega? Eu costumo falar assim, ó. Se você chegar na rua e perguntar para qualquer pessoa que nunca estudou lógica na vida, e você fala assim, fulano, qual é a negação do todo? A primeira resposta que a pessoa vai falar é o quê? Ah, é o nenhum. Não, tá? Isso aí é pelo senso comum. É você pensar assim, ó. Basta você ter um professor que não seja simpático para anular toda essa sentença. Lembra que a gente tinha um diagrama assim? Ó.
professor simpático. Se esse pontinho preto aqui, ó, que é um professor, ele não for simpático, eu nego toda essa sentença. E aí, como que você escreve? Anota porque é extremamente importante, tá? Você pode negar essa sentença assim, ó. Algum professor não é simpático. Pronto. Algum professor não é simpático. Atendeu essa característica? Atendeu. Só que lembra outra coisa. Lembra que eu falei que esse algum, ele pode ser modificado de outras duas formas. Ele pode ser modificado assim, ó. Existe um professor que não é simpático. Tem outra maneira. Lembra que eu falei que esse quantificador você pode modificar por pelo menos um professor não é simpático. É sempre uma ideia de interseção, só que aqui você, em todas as três situações, você apresenta a partícula de negação. Tranquilo? Então, o que você vai fazer para lembrar? Se você precisa negar o quantificador todo, você vai lembrar disso daqui, ó. PA mais não. O que seria isso? Saiu do todo e foi para a negação, percebe que eu estou trocando o quantificador? Ó, troquei. Esse P é para você lembrar o quê? O P é de pelo menos. O E é de existe. E o A é de algum. Em todas as três sentenças, eu estou colocando a partícula de negação. Então, eu troco o quantificador todo por um desses três e no meio da frase eu coloco o não. Tranquilo? Segunda negação é a negação do algum. Então, o que a gente tem, ó? Algum professor é simpático. Ponto. Beleza? O que eu tenho como negação aqui? Aí você tem que ter um certo cuidado. Ai, a negação do algum professor é simpático, eu volto para o todo, você voltaria, se você naquele número 2 tivesse algum professor, não é. Tá vendo a diferença lá? Aqui eu tenho a partícula de negação. Então, se eu tô nessa sentença, a negação é o todo, é a volta. O caminho de ida e o caminho de volta, eles são válidos. Beleza? Quando eu tô aqui que algum professor é simpático, aí sim, turma, a negação disso daqui é qual? É o nenhum. Beleza? E aí eu posso falar nenhum professor é simpático.
E se eu encontrar o nenhum professor é simpático? Aí sim eu volto para o algum, tá? O caminho de ida e o caminho de volta, eles são válidos. Só que é o que eu costumo falar. Existe uma outra maneira de você reescrever o nenhum, que é dessa forma, ó. Todo professor não é simpático. Ué, Ian, mas não é isso aqui não? Não. Porque se você observar, nessa primeira frase eu não tenho a partícula de negação, tá? Aqui, por mais que eu apresente o quantificador todo, eu tenho uma partícula de negação. Então é diferente. Tranquilo? Isso daqui é equivalente, é equivalente ao nenhum. Ponto. Tem caído demais em prova, tá? Tem caído demais em prova e é extremamente válido você observar isso daí. Por exemplo, teve uma questão em uma prova da Polícia da Bahia, tá? Há um tempo atrás, eu sei que não é a banca de vocês, mas eu tô falando assim, é um modelo de questão que a gente tem, tá? Era simplesmente, é uma questão que simplesmente deu a frase. Todo pesquisador é estudioso. A questão era, considere a proposição a seguir. Considere a estrutura a seguir. Beleza? E falava assim, todo pesquisador é estudioso. Marque a alternativa que não corresponda à negação. E aí ele colocou assim, ó. Vou abreviando, tá? Algum pesquisador não é estudioso. Existe um pesquisador que não é estudioso. Letra C. Pelo menos um pesquisador não é estudioso. E aí falava a letra D. Nenhum pesquisador é estudioso. Olha essa questão. Todo pesquisador é estudioso. Marque a alternativa que não corresponda à negação dessa proposição. Quando a pessoa estuda isso daqui, de cara ele já sabe o quê? Que a negação do todo é isso aqui. É o P não. Tá? Aí se ele ler muito rapidamente, ele marcaria a letra A, por exemplo. Só que a questão, turma, tá querendo qual sentença? A que não é a negação. Se você observar a letra A, a letra B e a letra C, todas essas três representam a negação do todo. Como eu desejo marcar aquela que não é a negação, aí automaticamente eu marco a letra D. Porque, de fato, a letra D não representa a negação do todo. Tranquilo? É algo que realmente você pode ficar de olho, porque acontece também de cair. Tranquilo? Eu vou apagar isso daqui, turma. Eu vou deixar um bizuzinho para você em relação a isso, que vale a pena, tá? Vamos lá. Olha isso daqui, ó. Enet
Tem. Enet tem. Tranquilo? O que seria isso daqui? Vamos lá. Qual que era a negação do todo? Não era o algum, existe um ou nenhum? Ponto. Esse T daqui de baixo, ele é o todo. E a negação do todo é existe ou algum ou pelo menos um e acrescenta a partícula de negação. Ué, mas só tem o E. É porque esse Ezinho aqui, ó, ele está conectado ao N. Que aqui nesse caso seria a partícula de negação. Então o todo é o existe mais o não. Lembrando que é ida e volta, tá? Só que aqui a gente vai entender a volta também. Qual que era a negação do existe um? Não é o nenhum? Ó, para. Existe é o nenhum. Só que o caminho de ida é equivalente ao caminho de volta, no seguinte aspecto em relação à negação. Então, se eu tenho esse N que é o nenhum, a negação é o existe um. Se eu tenho o existe mais a partícula de negação, a negação é o todo. Então, a minha dica é enet tem. Enet tem. Lembrando que a leitura é da esquerda para a direita. Tranquilo? E aí você sinaliza esses mais com relação à partícula de negação. Se for só o Nzão, é realmente o nenhum. Agora, conectado, ele se torna o não. Turma, para a gente finalizar, eu vou comentar dedução hipotética. No caso da dedução hipotética, turma, eu tenho uma estrutura. Continua sendo premissa e continua tendo a finalidade de tirar uma conclusão. Beleza? Só que nessa situação aqui, turma, a sua premissa é uma proposição composta. E sendo uma proposição composta, é a clássica lógica proposicional que você tem. É a ideia de quantificador, de ideia de conjunção, de junção, etc. E aí a minha finalidade é o quê? Tirar conclusão. Só que diferente do uso do diagrama, aqui na hipotética, você precisa partir da tabela verdade. Beleza? Então, olha um exemplo. Eu vou falar assim, ó. Considere o seguinte argumento. Ian é professor e Davi joga bola. Eu tô falando para você, turma, que essa sentença, ela é falsa. Beleza? E aí eu chego aqui na minha estrutura e eu falo assim, ó, considere também que Ian é professor, é verdadeiro. Marque a alternativa correta diante do raciocínio lógico exposto. Aí você tem que pensar assim, ó. É uma proposição composta? É, porque eu estou no I. Eu tenho uma conjunção. Eu disse que Ian é professor, é verdade. Então, toda essa proposição simples, ela é verdadeira. Se eu falo que se eu falo que essa conjunção é falsa, aí você vai ter que lembrar o que da tabela verdade. Você tem VV, FF, você tem VF, VF. Lembra que na conjunção que é o I, a primeira linha que é verdadeira é a falsa?
A primeira linha que é verdadeira é a primeira, o restante tudo é falso. Se eu tô falando que essa sentença ela é verdadeira e toda ela é falsa, eu não posso dizer que Davi joga bola é falso. Eu não posso dizer que Davi joga bola é verdadeiro. Se eu falo que Davi joga bola é verdadeiro, eu tô na primeira linha. Então tudo seria verdade. Automaticamente, essa sentença ela tem que ser falsa. Se eu coloco a segunda proposição falsa, eu tô aqui, ó. E aí automaticamente o resultado dela é falso. E eu tirei uma conclusão. Você precisa alinhar também o seguinte: Davi joga bola, sentença falsa. Davi não joga bola, sentença verdadeira. Beleza? Então é algo que você realmente precisa analisar na hipotética. Proposição composta, conclusão, conclusão através de tabela verdade. Tranquilo? Pessoal, ficamos por aqui na nossa dica, tá? Então eu espero que realmente você tenha aproveitado, tirado suas dúvidas, aberto sua mente, uma neuroplasticidade tenha acontecido aí. Lembrando, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster também, @monster.concursos. Se inscreve aqui no canal, não sei se está aqui ou aqui, tá? Então se inscreve aqui no canal, beleza? Então ajuda demais a gente aí, curte, comenta, compartilha. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero ver vocês em inúmeras dicas aqui no nosso canal. Show de bola? Fiquem com Deus, fui!